Boa noite, que a graça de Deus possa estar com cada um de vocês que se reuniu nesse momento para aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Vamos orar para que o Senhor nos capacite a entender a mensagem que Ele tem para nós nessa noite. Querido Deus, muito obrigada pelo privilégio que temos de aprender com as lições que o Senhor deixou para nós nas Escrituras Sagradas. Abra o nosso entendimento, abra as nossas mentes para que sintamos o Autor falando às nossas vidas. São bênçãos que lhe pedimos, colocando as nossas vidas em suas mãos como instrumentos da tua obra, em nome de Jesus. Amém. Você já parou para pensar que existe a vontade de Deus e que muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus do nosso jeito? Existe uma diferença muito básica entre fazer a vontade de Deus, realizá-la do modo de Deus, no tempo de Deus. Quando o propósito divino ele é distorcido para um benefício exclusivo do ser humano, ele deixa de ser o propósito de Deus e passa a ser um desejo meramente humano. É muito importante nós nos atentarmos para isso, porque se nós não tivermos cuidado, nós acabamos mexendo os pauzinhos no nosso dia a dia, dando um jeitinho para acelerar a vontade de Deus. E quando as coisas dão errado, nós muitas vezes culpamos esse Deus. Muitas vezes nós manipulamos a situação. Com o tempo, a vontade de Deus vai se desconfigurando completamente em nossa vida. Nós temos sim o desejo de que Deus cumpra o propósito dele em nossas vidas, nós temos o desejo de fazer a vontade de Deus, mas por vezes, na impulsividade, nós acabamos executando o plano do nosso modo. Quantas vezes isso já aconteceu na sua vida? Quantas vezes você já viu isso acontecer na vida de outras pessoas? Em decisões como a escolha de um casamento, de uma profissão, de um empreendimento, acabamos tomando as rédeas das situações e quando a decisão final já está tomada, nós falamos, pronto, Senhor, agora abençoe a decisão que eu já tomei. Quantas vezes isso acontece? Eu fico impressionada como a Bíblia é um livro incrível, como Deus deixou ali exemplos de homens e mulheres, grandes líderes, e que também cometeram erros. Erros que eu consigo me identificar e para os quais eu tenho certeza que foram deixados ali para que nós possamos nos atentar e até mesmo evitar esses erros, evitar essas situações. E hoje nós vamos falar de um personagem muito famoso, um personagem muito comum, para o qual Deus tinha um propósito grandioso e ele acabou tomando a frente e as coisas se desconfiguraram e as consequências vieram. Hoje eu gostaria de convidá-los para nós pensarmos um pouquinho sobre esse homem, sobre Moisés. Eu gostaria de convidá-los para que nós possamos abrir a Bíblia no registro que está em Êxodo, segundo capítulo da Bíblia, Êxodo 2, dos versos 11 a 15. Eu vou ler na tradução da Nova Linguagem de hoje, e o meu registro diz assim: Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você
como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube o que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém, ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras de seu pai. Esse registro nós lemos aí em Êxodo. Mas eu gostaria de te convidar a nós compararmos com outro registro da mesma situação que está no Novo Testamento, no livro de Atos. Atos 7, 23 a 29. Eu vou continuar lendo nessa tradução, nova linguagem de hoje, pode ser que esteja um pouquinho diferente, mas o contexto é o mesmo. Atos 7, 23 a 29 diz assim: nesse tempo, nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses seus pais cuidaram dele em casa. Mas, quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian, e ali nasceram 2 filhos dele. Esses são os registros da Bíblia. Agora vamos pensar um pouquinho sobre tudo que nós já sabemos sobre a história desse personagem. Depois que a filha de Faraó adotou Moisés, ela o levou para o palácio e ele começou a ser preparado imediatamente para aquele novo estilo de vida na corte do rei. O historiador Joséfo nos conta que, pelo fato do Faraó não ter filho ou herdeiro, ele educou Moisés para o trono. Então Moisés foi orientado no aprendizado e nos costumes de um lar egípcio completamente diferente do lar hebreu ao qual ele nasceu. Moisés mudou daquela choupana humilde que ele morava ali em Gósen com seus pais para a corte elegante do rei. O pequeno Moisés, provavelmente ele não ganhou só o seu próprio quarto, como ele ganhou acesso a um palácio todo, a vários aposentos. Ele não aprendia mais as lições escolares ali aos pés da sua mãe Joquebede, mas agora ele tinha ao seu redor os tutores do Egito. Atos 7:22 nos diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. O Egito, ele poderia ser considerado a Oxford do mundo antigo. Era um importantíssimo centro educacional. Moisés aprendeu o idioma egípcio, que era o hieróglifo, talvez a linguagem mais difícil já escrita, segundo alguns estudiosos. Ele também teria estudado ciências, medicina, química, teologia, filosofia, direito,
Além disso, ele obteve conhecimentos superficiais do mundo artístico, em escultura, em música, em pintura. Toda a literatura egípcia se abriu diante dele. E a Bíblia nos diz que esses estudos diligentes, essa preparação de Moisés, o tornaram um homem poderoso em palavras e obras. Moisés construiu um nome para si. Moisés ganhou o respeito dos egípcios. Dessa forma, ficou evidente para todos que aquele filho da princesa, ele possuía tanto poder e tanta influência como alguém, um líder preparado para o trono. Quando Moisés chegou aos 30 anos, os historiadores contam que ele já havia comandado o exército egípcio, alcançando uma esmagadora vitória sobre os etíopes. Ele era um estrategista militar ousado, valorizado, com cicatrizes de batalha, um líder competente e inspirador. Todos conheciam Moisés pela sua coragem, pelo seu heroísmo. Ele era muito bem qualificado e ele tinha capacidade de atrair as massas porque ele tinha carisma. Ele falava com facilidade, as suas atitudes comprovavam as suas palavras, e fica claro que definitivamente Moisés estava preparado para o trono. Moisés era o orgulho do Egito, mas Moisés também era muito vulnerável. Só que até esse momento Moisés desconhecia essa fraqueza, mas logo, por uma atitude impulsiva, essa fraqueza seria conhecida não somente por ele, como por toda a nação. Alguns sugerem que Moisés não conheceu a vontade de Deus em relação à vida dele até aquele encontro na sarça ardente, quando ele já tinha 80 anos. Porém, as escrituras sugerem fortemente que Moisés já tinha compreendido o seu destino quando ele era jovem. Quando ele estava sendo educado na corte egípcia, ele já sabia do propósito de Deus na vida dele. Portanto, antes de chegar aos 40 anos, eu tenho certeza de que Deus já tinha colocado na mente de Moisés que um dia, de um modo que ainda não havia sido revelado, ele iria tirar o povo do cativeiro. Moisés conhecia a vontade de Deus. O problema foi que ele não procurou buscar o caminho e o tempo de Deus. Em vez disso, ele começou a realizar o plano segundo Moisés, não segundo Deus, de acordo com o programa de Moisés, que era diferente do propósito de Deus. E ao agir assim, lamentavelmente, muitas coisas aconteceram. E nós lemos que quando ele já estava com 40 anos, ele resolveu ir visitar a sua gente, ir visitar os israelitas. Eu imagino que essa não tenha sido a primeira vez que tal pensamento ocorreu a Moisés. Com certeza ele já tinha visto os egípcios antes disso. Era impossível não vê-los. Os egípcios, os hebreus. Os hebreus, eles estavam por toda parte, construindo, transportando, cortando madeira, arrastando pedra, trabalhando na paisagem. Em resumo, todo o trabalho pesado dos egípcios eram feitos pelos hebreus, então não tinha como não vê-los. Moisés os via desde sempre. Em algum ponto, e a Bíblia não fala quando, um plano começou a se formar na mente desse jovem poderoso. O problema é que quando você sabe qual é a vontade suprema de Deus para a sua vida e as coisas não estão acontecendo na rapidez que você acha que deveria acontecer, nós começamos a ficar ansiosos e de alguma forma procuramos meios para apressar o processo. Você não vai ler
em Atos, ou em Êxodo, ou em qualquer outra parte da Bíblia, que Deus mandou Moisés matar um egípcio. Digamos que Moisés ele foi um assassino independente. O versículo 23 nos diz que ele resolveu ir com a sua gente, os israelitas. Sem perceber, Moisés entrou numa zona de vulnerabilidade, num período perigoso da sua vida. Embora eu esteja convencida de que ele sabia que no futuro ele iria atuar na libertação de Israel, eu imagino que ele também ficou um pouquinho nervoso a respeito disso. E nesse momento de ansiedade, de impulsividade, ele deu um golpe prematuro que resultou num desastre, porque atrasou o plano de Deus em 40 anos. Moisés, desejoso de cumprir essa vontade divina, pronto para fazer as grandes coisas para Deus, ele acabou forçando uma situação que o levou a uma catástrofe pessoal. Quando a gente leu em Êxodo 2:11, que diz que ele já tinha 40 anos e resolveu ir ver os israelitas e viu um egípcio maltratando o seu povo, o coração de Moisés se compadeceu, porque era um egípcio maltratando um descendente de Jacó, um parente de Moisés. E de repente, Moisés agarrou o volante da sua vida, pisou no acelerador, atropelou o projeto divino. Seria fácil explicar tudo isso dizendo que foi um acidente, mas a Bíblia não explica desse modo. A Bíblia diz que Moisés agiu intencionalmente de acordo com o seu plano. O verso 12 diz que ele olhou de um lado, olhou de outro. Imagina a cena. Moisés pensou, talvez, esta é a oportunidade de agir. Moisés olhou para os lados e quando ele viu que não tinha ninguém, ele matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Talvez Moisés tenha feito um hábil golpe de lança, talvez tenha sido um soco mortal, a Bíblia não diz. Fato é que fica claro que a ideia de Moisés foi colocada em prática utilizando ali um total momento de carne, e não de espírito, e não de condução de Deus. Em nenhum momento você vê Deus falando assim, Moisés, interfira nessa situação, endireite essas coisas, assassine esse egípcio. Não, a decisão foi dele. Ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, ele agiu rápido e violentamente. Eu tenho certeza de que o objetivo de Moisés não era só aparecer. Ele era sincero, ele tinha uma sinceridade. Ele não se considerou um assassino, mas naquele momento ele se identificou como alguém que corajosamente saiu na defesa do povo de Deus. E o desejo de fazer a coisa certa, de agir corretamente, o dominou. Ele se dedicou à vontade de Deus, mas não ao Deus dessa vontade. Eu vou repetir para você, porque essa frase é muito importante. Ele se dedicou à vontade de Deus, mas não ao Deus dessa vontade. Você e eu, nós podemos nos tornar tão dedicados à vontade de Deus, tão dirigidos por um falso sentido de propósito, que nós podemos, sem querer, tomar as rédeas do assunto e deixar Deus completamente fora dele. Há uma linha muito tênue nessa decisão. Você já fez isso? Eu já fiz isso. Eu tenho certeza que você já fez isso. A gente pensa, nossa, mas aquele egípcio cruel, ele não deveria ter sido castigado? Sim. Será que foi errado espancar o hebreu do jeito que ele fez? Claro que sim. Mas quando Moisés interferiu e começou a sua operação pessoal do livramento do povo de Deus, ele foi
energizado pela carne e não pelo espírito. E isso acontece facilmente com pessoas boas, com gente com bons motivos e as melhores das intenções. Se nós agirmos sem prestar atenção ao tempo de Deus, é possível perder o consentimento do favor divino. Você pode sentir realmente que Deus tem algo para você fazer em determinada área, mas se você não ficar vigilante, se você não se humilhar diariamente diante de Deus, buscando a sua face, tendo intimidade para ouvir o comando de Deus, para discernir o tempo de Deus, para ser instrumento que irá operar sobre o controle do Espírito, nós vamos acabar forçando e manipulando prematuramente a entrada num caminho onde Deus não queria, onde não era o tempo de Deus. E essa questão do tempo de Deus é muito crítica, é muito inalcançável para nós que somos finitos, que temos uma vida curtinha e sempre temos a sensação de que Deus está demorando demais. E a gente vê ali quando Paulo, em Gálatas 4:4, fala sobre o nascimento de Jesus, ele diz que foi na plenitude do tempo, no tempo certo. O tempo certo traz bênçãos incontáveis. Mas voltando à nossa história, eu acho interessante essa parte que diz que Moisés olhou de um lado, Moisés olhou de outro, mas ele não olhou para cima. Em nenhum momento ele olhou para cima. Ele agiu baseado na carne e agora ele precisou esconder aquele corpo na areia. Interessante que quando a gente age por forças humanas, sempre tem algo a ser ocultado. Sempre tem um motivo, um contato feito que você usou para manipular que precisa ser escondido, tem uma mentira ou uma meia-verdade para ser escondida. É só uma questão de tempo até que essa verdade apareça, até que a areia revele os seus segredos. E quando Deus agiu, Deus soube sepultar os egípcios de uma forma que nunca mais eles vieram à tona, né? Deus os sepultou ali no mar. Mas quando Moisés voltou no dia seguinte, talvez ele tenha voltado imaginando que o povo estaria todo do lado dele e vamos lá e vamos reunir o exército e agora vamos agir. Só que quando ele chegou, não foi essa a atitude que ele encontrou. Quando ele chegou, os próprios hebreus estavam contra ele. Não compraram a ideia de libertação. Ele achou que os hebreus iriam compreender a sua atitude, ele achou que bastava ele dar um pontapé inicial e todos se reuniriam para ele, aplaudiria, está bem, príncipe Moisés, vamos pegar martelos, enxadas, companheiros, vamos à luta, você é nosso líder, você é o nosso príncipe, mas eles não entenderam. Moisés sabia que Deus queria usá-lo poderosamente, mas aquela confusão toda confundiu os hebreus e agora Moisés, ao invés de ter um exército para concluir a sua ideia, ele precisou agora fugir. Puxa, que rejeição! Ele imaginou assim aquele hebreu falando para ele: "Ô, mocinho, foge daqui, você não é o nosso líder, quem você pensa que é?" E essas palavras devem ter ferido profundamente Moisés, porque naquela atitude ele simplesmente arriscou tudo. Ele arriscou tudo e não teve seguidores. Tem uma frase muito famosa que diz assim: se você quiser saber realmente se alguém é um líder, olhe à sua volta e observe quantos o seguem. E naquele momento, o príncipe do Egito estava solitário. Ninguém o seguiu, ninguém comprou a sua ideia.
E agora Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz? E ele precisou fugir. Faraó, agora que sabia que a lealdade dele pertencia ao Senhor, preferia ele morto do que vivo, porque sabia a potência que Moisés seria contra ele. Então Faraó, para proteger o seu próprio trono, ele decretou a morte contra Moisés. E agora eu fico imaginando Moisés fugindo para um deserto. Moisés saindo do palácio, fugindo para a terra de Midian, que era um lugar sombrio, um lugar desolado, incrivelmente árido, repleto de areia, de cascalho, onde ele tropeçava e enroscava aquelas roupas chiques do palácio, feitas sob medida, estavam sendo enroscadas nos espinhos. E agora Moisés era um fugitivo, fugindo para salvar a própria vida. Naquele momento, a sua educação primorosa, seus conhecimentos de hieróglifo não confortava, não servia de nada. E penso que ele deve ter pensado: minha vida acabou. Deus nunca mais vai fazer uso de mim, eu estou completamente acabado. Mas ele estava errado, graças a Deus. Mas seriam necessários muitos anos penosos antes que ele assimilasse plenamente esse fato. Queridos, talvez hoje você esteja nessa situação, duvidando que exista um propósito maior e questionando: eu trabalhei em tantas coisas, meu esforço foi incansável, mas eu não cheguei a lugar nenhum, não deu certo, acabou. E essa noite, nessa reflexão, eu preciso dizer para você que quando a vida do eu segue o seu curso, nós sempre acabamos no deserto. Mas quando Moisés estava lá, sentado, cansado, a Bíblia diz que ele parou perto de um poço. Na nossa correria, nós não queremos parar, nós não queremos sentar, nós queremos continuar agindo numa corrida maluca dessa vida. Mas quando Deus diz: senta, se acalma, eu tenho um poço, eu tenho uma nova vida, eu tenho um recomeço, aí as coisas começam a acontecer. Experiências como essa de Moisés, elas podem acontecer com todos nós, porque, como eu disse, nós avançamos apressado, pensando vencer tudo que está à nossa frente, e às vezes nós damos golpes no ar que não levam a resultado nenhum, e por vezes levam a desapontamentos que nos fazem recuar. E quando isso acontece, o maior medo é a reprovação divina. Será que agora Deus não tem mais um propósito para mim? Será que agora Deus me rejeitou como o seu líder, como alguém que ele iria usar? Quando isso acontece, a tendência é a gente fugir, se esconder, desgostoso. Escondemos-nos na fútil tentativa de se esconder da presença de Deus. Mas é somente quando a gente para, quando o nosso eu morre, quando a gente consegue beber da presença de Deus, onde a água é abundante, é que a nossa fé, ela começa a agarrar o braço de Deus. E agora ele pode agir nas nossas vidas. O conselho de Deus para nós hoje é: sente-se. Entenda que você já correu bastante, você já ficou de pé muito tempo, você já lutou, você já manipulou o seu caminho que já está muito longo, você se perdeu dos propósitos de Deus uma vez e agora Deus está atraindo a sua atenção e Ele está dizendo: desista, pare, dá o controle para mim. Fique sentado na areia deserta, no deserto em que você se encontra, veja o que está ao seu lado e você vai ver um poço de água fresca.
Você vai ver um Deus que não desiste de você, um Deus que quer refrescar a sua alma, que quer que você descanse. Fica aí, não saia daí, porque Deus diz em Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Cesse os seus esforços humanos, relaxe na presença de Deus. Queridos, o propósito de Deus continua o mesmo. Glória a Deus. Independente dos nossos erros humanos, você foi moldado para um fim. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do que você será. Nesse momento, satisfaça-se do Senhor. Beba dessa água da fonte. Vá à palavra de Deus, compreenda o propósito dele, porque você está mais sedento do que você pensa. Deixe Deus ser Deus, do jeito dele, do modo dele, do tempo dele, porque ele não desistiu de te usar. Deus continua tendo um propósito para a sua vida, como teve para Moisés, como fez dele um grande líder, que foi ressuscitado e hoje está com o Senhor. Basta você esperar, basta você manter a conexão para que você esteja afinado com o Senhor, para que você perceba o momento de Deus e nesse momento você esteja disponível para os planos de Deus. Enquanto isso, continue se alimentando e se refrescando na fonte de sabedoria de Deus. Que Deus te abençoe. Que hoje você tenha a certeza que, independente dos seus erros e das suas impulsividades, Deus ainda conta com você para essa obra. Porque a obra principal não é o que você fará pelos outros, mas o que Deus fará em você nesse propósito. Deixe-se ser guiado pelo Senhor. Vamos orar? Querido Deus, Pai eterno, muito obrigada, porque o Senhor nunca desiste de nós. Nos ajude a descansarmos no seu carinho, descansarmos no seu amor, e temos a certeza de que o Senhor nunca perde o controle das coisas e que o seu tempo sempre será o melhor. Por isso nós nos entregamos em suas mãos para o seu refrigério e para o seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para todos vocês.